Fala aí, bom dia, tudo bem com você? Bom, estou muito feliz em poder estar aqui mais uma manhã com vocês, para que a gente possa compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor, para que a gente possa fazer a nossa leitura diária. Ainda estou com a voz um pouquinho ruim, por causa de uma irritaçãozinha na garganta desses dias, mas estou muito feliz em poder estar aqui mais uma vez, fazendo esse vídeo e poder compartilhar mais um pouquinho da palavra do Senhor com você. Vamos para a nossa oração. Hoje vai ser de uma forma um pouquinho mais rápida, as apresentações já foram feitas no último vídeo, então vamos começar. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de compartilharmos a Tua palavra, meu Deus, de meditar na Tua palavra. Obrigado, meu Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade de conhecermos um pouco mais do Senhor e de termos a liberdade, Pai, de entrar na Tua presença. Meu Deus, o acesso é livre, o acesso, meu Senhor Jesus Cristo, depende apenas de uma iniciativa nossa, de irmos ao Teu encontro, meu Pai, e sou grato a Ti por isso, meu Deus. Fala conosco, nos conceda discernimento da Tua palavra através do Teu Espírito Santo, que possamos nos alimentar nessa manhã. Amém. Bom, vamos começar. Nós falamos ontem sobre Gênesis capítulo 1 e hoje nós vamos falar sobre Gênesis capítulo 2. Então, peço desculpas mais uma vez pela minha voz, mas vamos começar. Desse modo, completou-se a criação dos céus e da terra e de tudo que neles há. No sétimo dia, Deus havia terminado sua obra de criação e descansou de todo o seu trabalho. Deus abençoou o sétimo dia e o declarou santo, pois foi o dia em que ele descansou de toda a sua obra de criação. Quando o Senhor Deus criou a terra e os céus, nenhuma planta silvestre nem grãos haviam brotado na terra, pois o Senhor Deus ainda não havia mandado chuva para regar a terra, e não havia quem a cultivasse. Mas do solo brotava água que regava toda a terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas e o homem se tornou ser vivo. O Senhor Deus plantou um jardim no Éden, para os lados do leste, e ali colocou o homem que havia criado. O Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim, colocou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Havilá, onde existe ouro. O ouro dessa terra é de grande pureza. Lá também há resina aromática e pedra de ônix. O segundo braço, chamado Gion, rodeava toda a terra de Cuxi. O terceiro braço, chamado Tigre, corria para o leste da terra da Síria. O quarto braço era chamado de Eufrates. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivá-lo e tomar conta dele. Mas o Senhor Deus lhe ordenou: coma à vontade dos frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, com certeza morrerá. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Farei alguém que o ajude e o complete. O Senhor Deus formou da terra todos os animais selvagens e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como os chamaria, e o homem escolheu um nome para cada um deles. Deu nome a todos os animais domésticos, a todas as aves do céu e a todos os animais selvagens. O homem, porém, continuava sem alguém que o ajudasse e o completasse. Então o Senhor Deus o fez cair no sono profundo. Enquanto o homem dormia, tirou dele uma das costelas e fechou o espaço que ela ocupava. Dessa costela o Senhor Deus fez uma mulher e a trouxe ao homem. Finalmente exclamou o homem: esta é o osso dos meus ossos e carne da minha carne. Será chamada mulher, porque foi tirada do homem. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam um só. O homem e a mulher estavam nus, mas não sentiam vergonha.
Bom, aqui nós vemos então que após o Senhor, né, após Deus finalizar a sua criação, ali no sétimo dia, ele descansa e ali vem então a continuidade, né, do cuidado a essa criação. E é o que isso se dá? Deus, como já dissemos no último vídeo, Deus ele não faz nada por acaso, ele não cria nada por acaso, de uma forma que tudo tem o porquê, tudo tem o seu objetivo, tudo tem a sua funcionalidade. Me desculpem. E ali, após Deus criar todas as coisas, ele necessitava que alguém cuidasse da sua criação. E é por isso que Deus ele cria o homem, para que o homem tenha esse papel de cuidador, né? Aquele que lavraria a terra, aquele que plantaria, aquele que colheria os frutos e ele plantaria novas sementes. Então, o homem ele é o responsável por cuidar da criação, por cuidar do jardim. Então, ele cuidava dos animais, né? A Bíblia fala que o homem ele foi o responsável por dar nome aos animais, os animais selvagens, os animais domésticos, os animais marinhos, os animais. Naquela época, existiam muitos animais diferentes do que nós vemos hoje, né? Então, Adão foi responsável por dar nome a essa galera toda. Porém, o que o Senhor via é que todos os animais ali tinham um companheiro, né? Sempre estavam em casais, porém Adão estava sozinho. E com isso Adão talvez se sentisse triste, né? Se sentisse incomodado, falasse, poxa Deus, todo mundo tem alguém, só eu que não tenho ninguém. E então Deus ele faz com que o homem ele caia no sono profundo e ali a Bíblia fala que Deus tira uma de suas costelas e através de uma de suas costelas ele cria a mulher. E o que é muito interessante nisso tudo é que quando nós vemos a criação do homem, o homem foi criado do barro. Ou seja, o homem ele foi esculpido pelas próprias mãos de Deus, foi tirado diretamente da terra, do alicerce, e ali ele foi do alicerce que eu digo da base ali do que Deus criou de início, né, quando fez a separação entre terra e céu. E dali Deus ele faz a mulher através da costela do homem. E o que que nós podemos entender disso? O que que nós vemos disso, né? Como na própria Bíblia diz que um não é para complementar o outro, né? O homem não é para complementar a mulher, ou a mulher não é para complementar o homem, mas nós vemos que um faz parte do outro. Quando um casal se une, quando o homem e a mulher se unem, não é que eles começam a ser um só, mas eles voltam a ser um só, né? Hoje em dia nós vemos uma briga muito, muito ferrenha, né? Na questão do sexismo, né? Ultimamente até tem um ponto que tem sido trazido à tona em questão à misoginia e tudo mais. Mas acontece que a Bíblia, o tempo todo, é contrária a esse preconceito, é contrária a essa diferenciação, né? Nós vemos que justamente as pessoas que brigam por isso são as pessoas que são contra a Bíblia, são contra preceitos cristãos, são contra preceitos bíblicos, sendo que a Bíblia fala o homem e a mulher são um só, devem se amar, devem se respeitar. Na Bíblia nós vimos que diz, olha, mulheres, sejam submissas aos seus maridos, amando, sendo base, respeitando, né? Fortalecendo o marido, acompanhando, ajudando em oração. Só que o marido também deve amar a mulher da mesma forma que Cristo amou a igreja, estando disposto a dar a sua vida e cuidando em todo tempo, honrando a sua mulher.
E hoje existe uma briga de pessoas que não são conhecedoras ou então que veem a Bíblia como algo totalmente eh, fora do que a sociedade deve seguir, né? Pessoas que veem a Bíblia dessa forma, sendo que a Bíblia nos traz o, o, o modus operandi como a sociedade deve viver para que viva em paz. Porque isso vem desde o início. O homem e a mulher são um só. Deus fez a mulher a partir do homem. Então eles não voltam a ser um, eles já são um só. Conseguem entender isso? E para que isso? Para que eles possam juntos cuidar do jardim. Para que Adão, né, Adão ele fizesse o seu trabalho de cuidar, de lavrar a terra e tudo mais, e para que Eva fosse a sua auxiliadora, fosse a sua ajudadora, fosse aquela que estivesse lá, olha, tá precisando do quê? Tô aqui para te ajudar, não faz sozinho não, eu carrego junto com você, eu faço isso junto com você. Mas nós vivemos uma sociedade que quer apagar a Bíblia e trazer conceitos próprios, achando que funciona, achando que vale a pena ser seguido, mas na verdade não, não. Porque essa concepção de que um deve ser maior do que o outro, essa concepção de que um deve sobrepor o outro, essa concepção de que a voz de um deve valer mais do que a voz do outro, não é bíblico. Isso não é bíblico. Não é o que faz a humanidade caminhar em paz. Quem traz a guerra, quem traz a desavença, quem traz a, a, o desequilíbrio quanto a posicionamento e essa ideia de que sempre precisa ter alguém que fale mais, que seja ouvido mais, que a voz vale mais. Quem traz esse pensamento é o diabo, cara, é Satanás. É uma visão totalmente contrária da Bíblia, enquanto a Bíblia fala que eu tenho que ser menor que você. Eu tenho que ser seu servo, eu tenho que te servir. Eu não tenho que esperar que alguém me sirva, eu tenho que te servir. E isso é desde o início. Eu sou igual a você, eu sou como você, eu sou parte de você. Estamos caminhando juntos para cuidar da criação. E aí nós vemos, então, aqui no capítulo 2 que Deus, ele conclui a sua criação, cria o homem. E um ponto muito interessante que eu vejo é que a Bíblia fala que quando Deus, ele cria o homem, ele fala aqui, ó, versículo 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou o fôlego da vida em suas narinas, e o homem se tornou vivo. Você consegue entender que o primeiro respirar do homem veio do ar que estava em Deus? Consegue entender isso? Consegue captar? Quando o homem respirou pela primeira vez, ele respirou porque recebeu em suas narinas o fôlego de vida que estava em Deus. Eu ouvi algo muito interessante uma vez que eu quero compartilhar com você, que uma vez eu ouvi dizer assim, ó, a necessidade que o homem tem de acreditar em algo que seja maior do que ele, não é simplesmente a necessidade de acreditar que tem alguém com um poder maior que tenha criado todas as coisas, mas essa necessidade do homem de acreditar em algo é porque o espírito de vida que o homem recebeu lá no início, durante a criação, né, quando Deus criou o homem, é o próprio espírito querendo voltar para casa. Então, o homem foi criado, recebeu algo de Deus e ficou na terra. Então, nós temos dentro de nós algo que veio diretamente de Deus. E essa necessidade que nós temos de acreditar em algo é o que há dentro de nós que veio de Deus,
querendo voltar para o Pai, querendo voltar para casa. Você consegue entender como a Bíblia consegue te explicar tudo, te dar uma resposta para tudo? A necessidade que eu e você temos de crer em algo é o Espírito que veio de nós, que veio de Deus, e há dentro de nós, dizendo: eu quero voltar para casa. Eu preciso voltar para o lugar de onde eu vim. Às vezes o livro de Gênesis, o início, parece ser simplesmente um texto para ver, né? Tentar entender, ou então para algumas pessoas, mais uma possibilidade de uma tese de como o mundo foi criado. Mas através do Espírito Santo nós podemos entender a profundidade disso. A profundidade do conhecimento do nosso Deus, de como criar cada coisa para a sua finalidade. A profundidade do que é ter dentro de nós algo que veio diretamente de Deus e que busca, anseia de forma intensa voltar para Ele, e o quanto nós vemos que a sociedade hoje está com a visão deturpada e distante daquilo que realmente é o plano original de Deus. Que não é guerra entre homem e mulher, não é guerra entre pessoas, não é uma guerra para saber quem vai ser o maior, quem é o maior, mas é falar: olha, fomos feitos para sermos iguais, mas ainda assim entendendo que eu devo servir você, de que o nosso objetivo não é o nosso crescimento, mas é o cuidar da criação, é o cuidar daquilo que Deus colocou em nossas mãos. Que Deus nos abençoe.